Oi pessoal, hoje vamos fazer essa boneca ruiva com um vestido super fácil de costurar, os sapatos também e essa bolsinha fofa usando poucos materiais. Não esquece de deixar o like depois que assistir esse vídeo, se tá aqui pela primeira vez inscreva-se no canal e se liga porque lá no final do vídeo eu quero a ajuda de vocês para decidir sobre a próxima bonequinha. Veja até o final e se não assistiu ainda o passo a passo da boneca Maju, não se preocupa porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e ver como ficou fofinha também aquela boneca toda cacheada. Então, prepara os materiais e vamos comigo costurar. Aqui, para fazer o vestido, eu cortei um pedaço de tecido, medindo 30 centímetros por 17, fiz a bainha aqui na parte de baixo e repeti o processo. Então, são 2 pedaços nessa mesma medida. Eu escolhi esse floral e aqui eu peguei um pedaço de tecido liso, ambos são de tricoline, tá? E aqui eu cortei esse pedaço medindo 10 centímetros por 30. Fiz isso 2 vezes. Depois coloquei direito com direito. E aqui nas laterais, eu fiz o seguinte, coloquei alfinetes aqui dos lados e com a régua eu medi 7 centímetros, tá? Então, aqui 7 centímetros, aqui também e risquei. Fiz isso na outra parte também. Então, depois que eu medi 7 centímetros aqui nas laterais, eu fiz um pontinho aqui marcando 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, risquei, onde tem aqui 7 centímetros na diagonal, coloquei a régua, medi, risquei, e aqui eu marquei um pontinho onde tinha 1 centímetro. Então, fiz um pontinho aqui e fiz do outro lado também. Porque você vai fazer uma costura dando retrocesso aqui no comecinho e vai parar aqui nesse ponto, tá? Onde a gente tinha marcado 1 centímetro. Depois, segue a costura até o final aqui na borda do tecido. E para no outro pontinho aqui e desce a costura como lá no início, fazendo retrocesso aqui no finalzinho, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa. Iniciei a costura no cantinho, dando retrocesso, parei aqui onde eu tinha marcado 1 centímetro e segui a costura até o outro lado, fazendo a mesma coisa e finalizando aqui, tá? Depois que costurar, aí pode cortar esse excesso de tecido. Vai cortando, se quiser aparar aqui mais um pouco, ó, não tem problema. Prontinho. E agora é só desvirar e passar o ferro. Eu vou repetir o processo aqui e depois volto para mostrar. Já desvirei, passei o ferro e agora você vai cortar um pedaço de tecido medindo 60 centímetros por 6. Vai dobrar direito com direito e fazer uma costura com retrocesso no começo e no final aqui na borda, ó. Depois, é só desvirar esse tecido pra gente poder costurar aqui nessas partes do vestido. Desvirei, deixei a costura aqui no meio e passei o ferro. Olha só. E agora é só você posicionar mais ou menos aqui, ou 1 centímetro, 1,5 centímetros acima da barrinha do vestido e fazer uma costura. Lembrando que isso é um detalhe que eu quero fazer, mas aí você usa a sua criatividade, coloca uma renda, alguma coisa que lhe agrade. Então, nessa hora de decorar o vestido, você faz do jeito que quiser. Eu resolvi fazer assim, mas aí você escolhe o melhor material, a melhor forma de decorar esse vestido, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura e volto para mostrar.
Já fiz as costuras, resolvi colocar a cianinha sobre a faixa de tecido, acho que ficou mais bonito assim, e fiz uma costura aqui embaixo também, ó. Então, tá pronto. Lembrando que, se você quiser um vestido mais longo, com um comprimento maior, é só aumentar a medida desse tecido ou colocar uma rendinha aqui embaixo. Então, vocês ficam livres para fazer do jeito que quiser essa parte da decoração. Agora, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar bem para fazer uma costura aqui, ó, nas laterais, com retrocesso no começo e no final. Deixo tudo bem alinhado, essa barrinha de tecido com essa, e vou fazer essa costura até aqui. Do outro lado, vou repetir o processo, tá? Fazer uma costurinha até aqui embaixo, com retrocesso no começo e no final. Já fiz as costuras nas laterais e depois fiz um zigue-zague como acabamento. E agora a gente pode desvirar. E aqui na parte superior eu fiz uma costura à mão mesmo, com uma linha de bordar. Essas linhas de crochê também pode ser feita com ela. Uma costura aqui, um alinhavo na bordinha, para depois franzir no corpinho da boneca. E aqui ficou a abertura para pôr os bracinhos, tá? É um vestido bem simples, gente, é praticamente uma batinha, né? Mas vai ficar charmosa aí no corpinho dela. Então, tá aqui basicamente pronta. Para o corpo, você vai precisar de todos os moldes. Eles estarão aqui na descrição do vídeo, é só acessar o link, baixar e imprimir. Estão todos em PDF, tá? Então, pega o tecido, dobra e posiciona os moldes para riscar. Eu tô usando aqui o algodão cru. Então, coloquei o molde do bracinho, risquei e depois fiz uma costura, iniciando aqui com retrocesso e fui seguindo a costura até aqui, deixando essa abertura para desvirar. E fiz isso em todas as partes. Aqui no corpinho também, ó, deixei uma abertura aqui, porque iniciei a costura desse lado, fui seguindo em toda a volta e finalizei aqui, para poder depois desvirar, tá bom? Aqui também nas perninhas, fiz o mesmo processo, risquei. Depois fiz a costura, dando retrocesso aqui no comecinho e no final, e deixei a abertura, tá? Depois é só cortar, deixando uma margem de meio de 1 centímetro. Mas tá aqui, já posso desvirar e encher. E na cabeça, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, costura tudo, tá? Não deixa abertura, faz um retrocesso no começo e no final, e deixa para fazer um corte para desvirar aqui, ó. Somente num lado do tecido, no outro não, tem que ter cuidado. Então, fiz um corte aqui, já posso desvirar, encher com a fibra e dar uns pontinhos para fechar. Então, vou fazer isso com todos os membros do corpo e volto para mostrar. Bom, aqui eu já desvirei, enchi com a fibra e costurei usando essa linha 10 aqui de pipa, que é bem resistente, para poder prender esses braços no corpinho, as pernas da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, pelaquela abertura, eu enchi com a fibra, fiz um rolinho bem firme para poder colocar nesse espaço aqui do pescoço. Então, deixou ele bem durinho, bem estruturado. Então, vai fazendo esse rolinho, deixa ele bem firme e coloca aqui no pescoço. Depois é só encher normalmente aqui a parte de baixo. Os bracinhos também, ó, depois eu fechei com uma costura e fui colocando aqui um botão que é opcional, se você não quiser, não precisa, mas aí eu sempre gosto de colocar um botãozinho aqui e vou costurando esse bracinho no corpo. Fiz a mesma coisa com o outro, e tá aqui, ó. A perna da mesma forma,
costurei uma, usei um botão aqui do lado e depois costurei a outra. Ah, já ia esquecendo, só um aviso. Algumas pessoas estão perguntando nos comentários a respeito de fazer uma boneca com as perninhas sem ser articuladas, tá? Com a perninha bem firme para ela ficar em pé. Então, gente, nos vídeos anteriores, aqueles lá da boneca Margarida, enfim, e de outras bonequinhas que eu fiz, geralmente eu faço como? Com uma sola de papelão, e aí tem todo aquele processo com aquele outro molde das perninhas, bem diferente desse que eu fiz agora, que eu usei agora, nessas últimas bonecas. Então, eu sempre uso a sola feita de papelão, você pode usar de MDF também. O processo é basicamente o mesmo. O que é que vai fazer com que a boneca fique em pé, sem precisar de um suporte atrás, de um apoio? A sola feita daquela forma, o sapatinho, no caso o pé feito com aquela base embaixo, e um outro detalhe, que é no caso na hora de você costurar as duas pernas. Então o que é que a gente faz? Costura uma perninha e depois a outra. No caso, para quem quer fazer a boneca em pé, para que ela não sente, fique bem firme lá, sem precisar de apoio, você precisa daquela agulha para boneca de pano, que ela é bem grande. Com aquela agulha, você tem como fazer a costura de um lado para o outro, prendendo as duas pernas ao mesmo tempo, ao invés de costurar uma de cada vez. Então, na medida que você vai fazendo essa costura, atravessando de um lado para o outro, prendendo as duas ao mesmo tempo, faz com que elas fiquem bem firmes, porque a costura vai ficar bem apertada, e aí garante que elas fiquem em pé, juntamente com a sola feita daquela forma, né, que eu já ensinei em outros vídeos. É isso que faz com que elas fiquem em pé, tá? Mas eu ainda não tenho aquela agulha, então eu tenho que costurar com agulha comum, pequenininha mesmo, uma perna de cada vez. Por que eu ainda não comprei? Aqui na minha cidade eu já procurei e não achei. Eu vou procurar mais em outras lojas para tentar achar essa agulha. Caso contrário, eu vou ter que comprar pela internet. Então o que é que acontece? Eu moro aqui em Maceió, aqui no Nordeste, e todo o frete para o Nordeste sai muito mais caro do que para outras cidades próximas dessas lojas que eu compro. A maioria são de São Paulo, tá? Então, o frete é sempre muito caro. Daí não faz sentido eu fazer um pedido apenas de uma agulha. Então, se eu não encontrar aqui na cidade onde eu moro, eu vou ter que fazer uma comprinha de tecidos, de outros materiais fora e incluir essa agulha. Entende? Então, eu tô me organizando aqui financeiramente para fazer uma compra, porque não adianta ficar comprando aos poucos. O custo com frete fica bem maior, então eu sempre vou me segurando para poder fazer uma compra só. E aí eu incluo tudo que eu preciso, tecido, enfim, outros tipos de materiais, manta, R2 que eu uso muito para outras coisas. E aí eu tô ainda me organizando para fazer um pedido de tecidos e outras coisas mais, para incluir essa agulha para boneca de pano, que é uma agulha bem maior. Com essa agulha vai facilitar muito na hora de fazer aquela bonequinha para ficar em pé, sem suporte, sem nenhum apoio atrás. Então por isso que eu ainda não fiz, mas calma, se tiver na cidade onde vocês moram, é só comprar aquela agulha maior e vai fazendo essa costura bem apertada, prendendo as duas pernas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, eu só tô esclarecendo aqui porque as meninas ficam esperando que eu faça essa boneca para ficar bem firme, em pezinha, e eu não tô podendo fazer agora. Então, é só um aviso aqui para esclarecer. Aqui na cabeça também desvirei, enchi com a fibra e depois fiz uns pontinhos para fechar aquele corte. E agora, para fazer as marcações do rosto, também não é difícil. Vou fazer da mesma forma que eu venho ensinando nos últimos vídeos. Você vai usar a fita métrica. Eu vou estar repetindo o mesmo processo dos outros vídeos, então quem já assistiu sabe como eu faço, mas para quem está chegando agora, eu vou explicar como foi que eu fiz isso aqui, tá? Eu adiantei um pouquinho, mas não tem problema.
Aqui, ó, da costura de cima para baixo, você vai marcar com um lápis, onde tem 4,5 cm. Então, põe a fita métrica onde tiver 4,5 cm, você marca um pontinho, tá? Da costura para baixo. E daqui desse ponto para o lado, você marca 1 centímetro, e daqui para o lado esquerdo também 1 centímetro, faz um pontinho. Então, do lado desse ponto, onde marcou 1 centímetro, você posiciona os olhos. Eu tô usando aqui olhos resinados, mas aí você pode usar a tinta de tecido e fazer um risco oval e pintar o olhinho. Aqui, ó, onde marcou 1 centímetro, eu posicionei o olhinho. Aqui do outro lado também. Desse ponto para baixo, você vai marcar meio centímetro. Faz um pontinho e depois risca com um lápis um arco, tá? Um narizinho assim bem simples. E aí, desse nariz para baixo, você marca 1,5 centímetro, tá? Então, do narizinho para baixo, marca 1,5 centímetro, faz um pontinho e faz o risco da boca, ó. Puxa para cá para um lado, depois puxa para o outro, faz um tracinho aqui nos cantinhos e tá prontinha a boca. Muito simples. Depois, você desce meio centímetro, se quiser, tá? E faz esse detalhezinho aqui na boca, essa curvinha aqui. Depois, é só cobrir ou com tinta de tecido, com um pincel bem fininho, ou você usa a canetinha permanente para fazer o contorno aqui e cobrir esse risco que você fez de lápis. Então, aqui, ó, já adiantei, cobri, onde eu fiz o risco com lápis, eu usei a canetinha e risquei. Depois aqui embaixo também, tá? Faz tudo com lápis e depois você cobre com a caneta ou com tinta de tecido. E aqui, ó, depois que você posicionar os olhos ou pintar, se quiser, você marca 1 centímetro do olhinho para cima e faz um ponto. E agora é só fazer um tracinho, que no caso será a sobrancelha. Tudo bem simples, não precisa de muita coisa, é só ter uma fita métrica, um lápis e seguir o passo a passo. Pausa o vídeo, vai fazendo, treina no retalhinho, mas eu sugiro que você faça com a cabecinha já cheia, com a fibra, tá? Então, aqui, ó, já tá pronto. Esse pontinho aqui do meio pode apagar, ele só serviu para você ter uma noção de espaço, de onde vai ser o nariz, de onde vai ficar os olhos. Então, esse pontinho aqui, que a gente desceu daqui de cima para baixo, você pode apagar. Então, ó, já tá tudo riscadinho. E aí, é só decorar do jeito que quiser. Eu vou fazer aqui a sobrancelha. E aqui, eu vou fazer um risco do meio, daqui de cima, até a metade aqui embaixo, tá? Vou contornar esse olhinho assim, ó. Com cuidado. Aqui eu usei um pinguinho de cola universal para colar esse olho, porque o adesivo dele não é suficiente para grudar no tecido. Então, eu sempre coloco um pinguinho de cola universal para garantir que esse olho não caia, não descole. Então, coloquei um pinguinho e aí depois que você colar, você faz esse contorno, ó. Aqui embaixo, faz com lápis primeiro, tá? É porque já tô acostumada, mas aí você risca com lápis e cobre em cima com a caneta. Mas, ó, puxa 2 cílios aqui pra baixo, se quiser, e faz os 3 aqui em cima, ó. Puxa 1, 2 e 3. E aí, vai reforçando esse risco. Eu acho que com a caneta fica muito mais fácil. Mas aí, se não tiver, não tem problema. Pega um pincel bem fininho e vai fazendo esses traços. Olha só que gracinha, né? Bem fácil.
esses olhos resinados facilita muito, porque você não vai demorar para poder fazer o rostinho. Com a pintura, demora mais, precisa esperar secar, mas também fica muito bonito com a tinta de tecido. Inclusive, eu vou fazer outros vídeos usando a tinta, tá? Eu acho que só vai ter mais uma bonequinha com os olhos resinados, mais um passo a passo. Depois eu vou incluir outros vídeos com a pintura mesmo, com a tinta de tecido, tá? Mas olha só, muito fofa, né? Bom, aqui já passei o blush, então tá bem rosadinho o rosto, bem corada. E agora é só você posicionar aqui na frente do pescoço. Então, ó, coloca aqui, vê a altura direitinho, se tá tudo certo. E com uma linha 10, você vem aqui atrás, a linha que a gente usou para prender os membros, para costurar, você usa para reforçar aqui, fazer uma costura bem reforçada desse pescoço à cabeça. Então, costura aqui, ó, ao redor, 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário, para que fique bem costurado, bem preso, tá? Então, eu vou fazer isso com calma e depois vou reservar o corpinho. Para fazer o sapato, você vai usar esse molde aqui, vai estar disponível na descrição, tá? Então, coloca dobrado o feltro e risca usando esse molde. Depois que riscar, aí você vai cortar exatamente sobre o risco que você fez e aí vai iniciar uma costura dando retrocesso no começo até o final aqui do outro lado. Bem próximo da borda você faz essa costura e depois é só desvirar. Aqui eu tô fazendo só um teste para mostrar para vocês, tá? Mas aí você faz com uma cor igual ou parecida com a cor do feltro, para não ficar aparecendo a linha. Então aqui eu fiz rapidinho só para mostrar. Mas aí, se você for usar um sapato preto, coloca a linha preta para costurar. Aqui tá pronto. Agora é só pegar uma linha de bordar, de crochê, enfim. Coloca uma agulha comum e vai fazendo um alinhavo em toda a borda aqui desse sapato. Depois é só colocar no pezinho da boneca, franzir e dar um nó atrás, ó. E ficou tipo uma sapatilhazinha bem baixinha. Se quiser, faz um arco aqui, uma tirinha de feltro para colar aqui no meio, mas se não quiser, é só colar um lacinho aqui do lado ou aqui na frente que vai ficar bonitinho. Então é um sapato bem simples, né, fácil de fazer e tá aí essa alternativa. Na outra boneca que eu fiz, na boneca violeta, se eu não me engano, eu fiz com a tinta de tecido. Então, eu pintei o pezinho, mas aí tem essa alternativa, ou você faz de tecido também, esse sapatinho usando esse molde, ou você faz com feltro que dá super certo. Então, aqui já tá pronto, eu vou fazer uma costura aqui em toda a volta, para depois franzir no pezinho e vai estar pronto o sapato, de forma bem simples e usando pouco material também. Já tá tudo costurado, franzi aqui no pezinho dela e agora é só colar os adereços para deixar esse sapatinho bem decorado. Aqui para a calcinha, você vai baixar esse molde e com o tricoline dobrado, você vai riscar esse molde. Aqui tá direito com direito, você risca e corta deixando uma margem de meio ou de 1 centímetro em toda a volta do tecido. Aqui, ó. Depois, você vai fazer uma bainha na parte de cima e na parte de baixo. E se quiser, pode costurar uma renda aqui embaixo, que é onde vai ficar as perninhas da boneca. Então, já costurei aqui a renda. E agora, é só unir direito com direito. E alfinetar essa curvatura aqui na parte superior. Porque depois vai ser preciso fazer uma costurinha com retrocesso no começo e no final,
aqui, ó, inicia a costura e finaliza aqui, tá? E aí, essa parte de baixo vai ficar aberta. Depois que costurar, você vai aplicar lastex, se quiser, ou elástico chato, nessa parte aqui de cima da cintura. Aqui embaixo, da mesma forma, você vai e aplica o lastex, sempre o direito para cima, enche a bobina, e aí vai aplicar o lastex aqui, ou outro tipo de elástico que você preferir. Depois que eu fizer essa aplicação do lastex na cintura e aqui nessa parte de baixo, aí sim a gente vai fazer uma outra costura para finalizar, tá bom? Então, eu vou para a máquina, vou fazer essas costurinhas aqui, depois eu vou fazer um zigue-zague como acabamento, e aí a gente continua. Já fiz as costuras, depois finalizei com o zigue-zague, e aqui embaixo eu já costurei o elástico chato. Eu ia fazer com lastex, mas aí percebi que o rolinho que eu tinha ali não seria suficiente, já estava quase no final, então não ia dar para terminar a peça e fazer a costura aqui em cima também. Então, preferi usar o elástico chato mesmo. Mas aí você usa o que quiser, porque o efeito é o mesmo, ó. Tá? E aí, depois que eu costurei o elástico, ó, aquela parte ficou aberta aqui, aí a gente vai fazer isso aqui, ó, unir essa costura com essa e vai alinhar bem essa parte daqui de baixo da perninha. Então, ó, direito com direito, costura com costura, alfineta, pra gente costurar, fechar essa parte do fundo da calcinha. Então, aqui do mesmo jeito, vou colocar alfinete e inicia a costura com retrocesso no começo e depois no final, e aí vai estar quase pronta a calcinha. Olha só. Dá para entender, né, o que eu fiz aqui? Então, agora eu vou fazer uma costurinha para fechar esse fundo, vou recortar o excesso de tecido, refilar tudo e fazer um zigue-zague também para ficar com acabamento bonitinho, como eu fiz aqui. E, por último, é só costurar elástico também aqui em toda a volta da cintura da calcinha. Então, bem fácil, né, gente? Não tem muito segredo. Eu vou para a máquina fazer essa costura aqui do fundo, finalizar com acabamento e, por último, vou fazer a costura do elástico aqui na cintura e a calcinha vai estar pronta e eu mostro para vocês. Aqui já tá prontinha a calcinha, já fiz todas as costuras, coloquei o elástico aqui na cintura, costurei, e aí você percebe que não tem diferença nenhuma no resultado, você fazendo com elástico chato ou com lastex, porque é basicamente o mesmo, tá? Fica tudo franzido e esse é o objetivo. Então, tá aqui, se não tiver lastex, faz com elástico chato que dá certo. Tá aí prontinha a calcinha. Vou reservar para depois vestir na boneca. Aqui para os cabelos eu escolhi essa cor porque eu quero uma bonequinha ruiva. Então eu usei um novelo e dividi em 4 mechas, medindo cada uma 44 centímetros, tá? Então aqui já separei, já amarrei, dei um nó no meio. E agora é só posicionar na cabeça e colar. Então, aqui, ó, eu vou iniciar um pouquinho abaixo da costura e vou posicionar uma mecha. Lembrando que eu sempre separo uma para colar por último aqui na frente. Então, eu vou dando prioridade atrás aqui e depois eu vou colando a última na frente, que é para finalizar, tá? Então, aqui eu vou iniciar com essa aqui. Se quiser, pode dar uns pontinhos aqui no meio, antes de colar. Mas aí eu acho que eu já vou colar direto,
porque essa boneca não é encomenda, tá? É só para decorar aqui o ateliê. Eu vou passar cola. E aí, vou espalhando essa cola também nas laterais. Vou alinhando os fios com cuidado. Faço isso do outro lado também. E aí, vou posicionando a outra abaixo. Ó. É bem simples fazer esse cabelo, porque é uma Maria Chiquinha, então não tem muito segredo, né? É só alinhar bem as mechas aqui, deixar tudo centralizado e ir colando. Então, aqui eu vou colocar mais uma mecha. Eu acho que eu vou deixar essa aqui pra frente. Essa daqui. Essa vai ser a última, vou reservar. Vou colar essa aqui. Pressiono um pouco e vai espalhando os fios, ó. A terceira mecha, você vai colar aqui para esconder esse acabamento que a gente fez aqui no pescoço. Tudo colado. Agora, o penteado você faz do jeito que quiser. Então, eu vou ver se vai dar certo aqui de fazer uma trança. E aí eu resolvo se vai ser com a trança mesmo, de cada lado, ou vou fazer uma Maria Chiquinha e aparar as pontas. Mas aí você solta a criatividade, você pode fazer um lacinho aqui, deixar ele solto, mas eu prefiro amarrar, porque eu quero que os detalhes do vestido fiquem bem visíveis, então eu prefiro ele amarradinho, tá? E agora é isso, é só amarrar, colocar lacinho em cada lado ou fazer trança, você é quem decide. Aqui já fiz as tranças, dei um nó usando o próprio fio da lã. E agora é só colar um lacinho ou uma florzinha, qualquer adereço aí que você gostar, para poder decorar essas tranças. E para fazer a bolsinha, eu cortei aqui uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Eu tô usando a manta R2, mas pode ser a R1 também. E cortei uma vez no tecido principal, na medida de 12 por 16 centímetros. Aqui no pedaço da manta, você põe a parte fofinha do velcro. Então, aqui, ó, do corte para baixo, eu marquei 2 centímetros. E no centro desse pedaço de tecido, eu coloquei o velcro. Agora, eu vou costurar ao redor, reforçar essa costura. E aqui pro bolsinho eu cortei na medida de 12 por 9 centímetros, uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro. E aqui
também, medindo 2 centímetros, eu posicionei no meio um pedacinho do velcro, no caso, a parte áspera. E aí, eu vou costurar também esse velcro, reforçando a costura. E depois que eu fizer isso, eu vou posicionar o forro direito com direito. E vou fazer uma costura, iniciando aqui, dando retrocesso no começo e seguindo em toda a volta, parando mais ou menos aqui, deixando essa abertura para desvirar. Depois é só cortar as pontinhas, o excesso de tecido e desvirar. E aqui, vamos fazer o seguinte, depois de desvirar, costurar e deixar isso daqui já prontinho, passar o ferro, aí sim a gente vai posicionar esse bolso aqui embaixo dessa outra parte do tecido. Eu vou para a máquina e depois eu volto para mostrar mais detalhes para vocês. Já costurei, olha só, deixei a abertura para desvirar e o bolsinho vai estar pronto. Agora é só cortar essas pontas aqui, ó. E aí, depois que desvirar, vai ficar tudo certinho, esses cantos. E aí, depois que desvirar, a gente faz o seguinte, posiciona esse bolso aqui na frente, ó. Já costurei a parte fofinha do velcro aqui. Depois que eu desvirar, eu vou colocar aqui embaixo e alfinetar. Prontinho, desvirei e agora vou colocar aqui na parte de baixo e sobrepor com o forro, direito com direito. E aí vou alfinetar tudo isso e começar uma costura dando retrocesso aqui e seguindo em toda a volta, finalizando aqui com retrocesso novamente. Vai ficar aberta essa parte por onde eu vou desvirar. Depois é só cortar excesso de tecido ao redor, dar uns piques nas pontas e depois eu desviro. Tudo costurado, agora vou desvirar e mostrar como ficou. Ficou pronta, depois é só passar o ferro e olha só. Ficou bem bonitinha. Aqui você cola qualquer adereço que você achar melhor, uma florzinha, um lacinho de fita ou de tecido, tanto faz. Eu tinha esse daqui guardado, aí resolvi colocar porque combinou também com a estampa. E aqui, ó, eu fiz 2 furinhos para passar é uma espécie de cordão feito de crochê. Eu fiz aquela trança básica, mas aí você usa qualquer cordão que você tiver aí. Eu cortei 39 centímetros, aí dei um nozinho na ponta depois que passei pelo buraquinho. E tá prontinha a bolsinha da boneca. Bem fácil, né? E agora eu vou mostrar como ficou a nossa bonequinha ruiva. E olha que coisa mais fofa que ficou essa boneca. Mesmo com um vestido simples, a gente consegue dar um charme a mais com esses detalhes. Aqui eu mudei de ideia e no lugar dos botões eu colei esses 2 mini pompons. Coloquei um lacinho também e achei que ficou bem bonito. Tá faltando uma boneca loura, né, gente? Então eu queria que vocês falassem aqui nos comentários se preferem ela com um novo modelo de vestido ou com um estilo mais descolado, com calça ou bermuda. Enfim, me digam aqui o que é que vocês acham. Não esquece de se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez. Também ativa o sininho de notificações para não perder as novidades. E é isso. Até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!